Olá, leitores e leitoras, tudo bem com vocês? O meu nome é Isadora Rindert e esse aqui é o canal Batalhas Literárias. Então, hoje a gente tá aqui no nosso último vídeo dos meus top 5 favoritos. E hoje, para fechar com chave de ouro, a gente tem o livro Boneco de Neve, do Jon Nesbo. Esse livro, infelizmente, eu não tenho ele físico, em formato físico, e nem em Kindle. Eu não tenho ele, eu li ele, na verdade, online pelo celular. Então eu não tenho nenhum dos formatos para mostrar aqui pra vocês. Mas é o Boneco de Neve, ele é meio que assustador, assim, as duas capas são muito, muito bonitas, mas infelizmente eu ainda não tenho nenhuma. Tá nos planos, mas eu ainda não tenho nenhuma. Então vamos começar falando de novo que esse vídeo vai ser separado em duas partes. Primeiro as considerações iniciais e sinopse, e depois as considerações finais com spoilers. Curta, comenta e compartilha esse vídeo e se inscreva no canal. Eu tô vendo que muitos de vocês assistem os vídeos ou às vezes não curtem ou às vezes não são inscritos no canal, eu vejo vocês. Então, por favor, aperta ali o joinha pra nós. É rapidinho, não custa nada, literalmente não custa nada, tá? Então vamos lá. Considerações iniciais e sinopse. Boneco de Neve é o 7º livro de uma coleção do Jon Nesbo, que tem como personagem principal o detetive Harry Hole. E essa série de livros, ela não é em sequência, assim, ela tem sim uma conexão e uma construção de personagem, que é o detetive investigador Harry Hole, mas ao mesmo tempo não precisa ser lido em sequência para tu entender a história. Tanto que Boneco de Neve foi o primeiro livro dessa série que eu li e ele é o meu favorito, assim, disparado. E por quê? Porque ele é um livro de investigação criminal, um romance policial, um mistério, ele tem um pouco da pegada do terror. Eu acho que dos livros do Jon Nesbo, esse é o que mais tem a puxada do terror, que eu curto muito nessa série, então por isso que ele tá nos meus top 5. Porque ele tem ele tem um fundamento muito, muito bem construído. Então vamos lá. A história do Boneco de Neve se passa na Noruega, em Oslo, e onde acontece o desaparecimento de uma mulher casada com filhos. E aí esse caso cai no colo do Harry Hole, que é o nosso investigador. E aí o que acontece na cronologia desse crime? A mulher chega em casa para a família dela e ela elogia o filho e o pai, né, o marido dela, falando: ai, que boneco de neve bonito que tem lá fora. Só que aí os dois ficam tipo: a gente não construiu boneco de neve nenhum. E aí, ao contrário dos bonecos de neve que são tradicionalmente feitos lá fora, eles ficam virados pra rua, esse tava virado pra casa. Então, tipo, é como se estivesse olhando pra casa, especificamente pra janela do quarto dela. Então, tu já começa o livro tendo aquela sensação de putz, isso vai ser bom. Então, assim, esse caso cai no colo do investigador Harry Hole e ele começa a estranhar muito, porque a mulher não fez nada de errado, ela não tem nenhum antecedente criminal, ela é totalmente limpa, ela vem de uma família aparentemente feliz e, assim, não tem nenhum vestígio de que ela tenha sido assassinada. Então ela, a princípio, só está desaparecida. Mas o que o Harry nota é que o cachecol que tá no Boneco de Neve, que ele é montado geralmente nos Estados Unidos e, na verdade, fora do Brasil, né? Ele é montado com um cachecol. O cachecol que o Boneco de Neve tá usando é da mulher. E aí o Harry começa a fazer algumas conexões. Ele pega casos de mulheres, casos mais antigos de mulheres desaparecidas também, que têm essas mesmas características. Mulheres casadas, com filhos, com uma vida aparentemente feliz e que simplesmente desaparecem com um boneco de neve fora da casa. E essas mulheres, esses desaparecimentos sempre acontecem na primeira neve do ano. Isso, inclusive, eu acho que até tá escrito na capa, assim, quando a primeira neve do ano cai, elas são mortas ou elas desaparecem, é alguma coisa assim. Eu vou colocar aqui uma frasezinha do que realmente tá escrito. Porque eu ainda não sei editar e colocar uma foto, então eu vou colocar as frases, tá, galera? E é isso aí. E aí o que acontece? O nosso investigador estrela, ele percebe e ele se lembra que no passado ele recebeu uma carta assinada Boneco de Neve. E
E na época ele não deu muita importância porque ele pensou, sei lá, uma pegadinha, sei lá, né? Não faz muito sentido alguém assinar uma carta como Boneco de Neve, sendo que ele não sabia nada do que estava acontecendo. E aí agora ele começa a lembrar desse tipo de coisa. E aí ele percebe que o assassino, que esse serial killer no caso, né? Ele tá brincando com a cabeça do nosso investigador, do Harry. E aí, brincando com o Harry, esse serial killer, esse assassino, reaparece com o jeito dele psicopata de ser, sequestrando e assassinando mulheres com uma vida aparentemente feliz? Por quê? Então, assim, sobre o livro, ele te dá muitas pistas, mas a maioria delas te leva pra longe. Então, tu fica muito perdido com a famosa migalha, né? Famosa migalha. Tu começa a pegar elas e tentar montar um enredo do que talvez tenha acontecido, mas a partir do momento que tu encosta em uma, ela já sumiu e foi pra outro canto. Então, tu fica muito perdido no meio do livro, isso é muito legal, porque ele não se torna previsível. Tu acaba tentando descobrir o que acontece, o que é natural de livros de mistério, tentar descobrir o que aconteceu, porque é natural do leitor montar o seu próprio enredo. A partir do momento que a gente tem livros que constroem um enredo perfeito, o mistério destrói isso. Então ele vai construindo em pequenos pedaços e você que tem que preencher esses pedaços. E aí é isso que é muito interessante, porque esses pedaços às vezes não encaixam, é como se fosse um quebra-cabeça. Tem algumas peças que faltam e várias peças para encaixar. E aí tu vai pegando, tu recebe uma peça, essa vai aqui. Não vai. E aí por aí vai. E o que acontece? A história, o John Nesbo, ele foi incrivelmente inteligente em apresentar muitos personagens secundários. E com seus personagens secundários, vêm seus próprios mistérios e segredos. Então, com isso, a gente acaba tornando muitos deles suspeitos. Todo mundo se torna suspeito na história. Inclusive, vários momentos da história eu fiquei tipo, caceta, mas não é possível. O próprio Harry Hole fez. Porque não é possível isso, Jesus. Eu tava muito perdida até mais ou menos a metade do livro, assim. E outra, né? É plot twist atrás de plot twist. O livro não te dá um sossego. A partir do momento que tu vira uma página, tu já leva um tapa na cara, assim, invisível, porque tu fica muito chocado com os plot twists que acontecem. E aí o que acontece? O livro é escrito em terceira pessoa e ele alterna entre as suas perspectivas, entre os personagens. Então, o que isso significa? O famoso foco narrativo, né, galera? Pra quem não sabe, esse foi o tema do meu TCC, foco narrativo, e então eu conheço muito sobre a perspectiva dos personagens, show and telling, esse tipo de coisa, que são coisas muito teóricas e que funciona muito bem nesse livro. Tem alguns que não funcionam. Por quê? Porque a partir do momento que tu escreve em terceira pessoa, tu já se afasta do personagem principal. Porque acontece autor, narrador, personagem principal, personagens secundários, leitor. Então tu vê como tu se afasta do leitor. Então é por isso que fica muito interessante ler esse livro. Porque na maioria dos casos que os livros são escritos em terceira pessoa e são livros de mistério, fica muito complicado de reter as migalhas pra ti e de dar muito certo. Porque em primeira pessoa tu escreve os sentimentos daquela pessoa, do que aquela pessoa vê, do que aquela pessoa sente, do que aquela pessoa ouve. Quando tu vai para um plano maior, aquela pessoa pode não ter visto uma coisa que o narrador vai ou não te contar. É escolha do narrador, então escolha do autor. E aí é por isso que é muito interessante. Porque a partir do momento que tu tem várias pessoas falando coisas, tu precisa, o autor, no caso, ele precisa reter a personalidade daquela pessoa e construir a narrativa em cima daquela personalidade, daquela perspectiva. E aí, por isso que esse livro, ele é sensacional. Porque ele consegue, o John Nesbo consegue fazer isso com uma maestria gigante. Ele consegue, sim, mudar os personagens, seus focos narrativos, suas perspectivas e ainda assim conseguir diferenciar muito as pessoas. Elas têm sentimentos completamente diferentes, modos de agir completamente diferentes. E ele escolhe o que ele te mostra, o que ele mostra para o leitor. E por isso que é sensacional e tu começa a ter todo mundo como suspeito. Porque ao mesmo tempo que tu tá vivenciando uma coisa que uma pessoa tá vivendo,
tu não sabe o que ela está sentindo naquele exato momento de um jeito tão íntimo, como se fosse em primeira pessoa. Então até dessa pessoa, desse personagem, tu começa a desconfiar. E aí de todos esses personagens, obviamente o mais importante deles é o Harry Hole, e eu acho que ele em si, a pessoa dele em si, é o maior mistério do livro. Porque além de todo esse assassinato, esses desaparecimentos que ele precisa colocar em pauta, juntando os pontos, ao mesmo tempo disso, tu ainda tem que lidar com os traumas, as tramas, os relacionamentos fracassados, os problemas de vida que ele tem, basicamente. Porque ele é alcoólatra, então tu fica tipo, tá, ele tá bêbado, ele estava bêbado. Isso realmente aconteceu? Ele realmente entendeu aquilo como se aquilo tivesse acontecido de verdade? Ou será que foi uma coisa causada pela bebida que ele ficou desnorteado e não prestou atenção? Então, tudo isso entra em trama, até os relacionamentos dele fracassados. Inclusive, uma ex-mulher dele aparece no livro, eles têm um caso e tudo mais. Entra como segundo plano e acaba se tornando o ponto principal. Então, tem duas vias, a via do mistério e da vida pessoal. E aí elas vão fazendo assim, até no momento que elas chegam assim e tu fica, putz, e agora? Eu já devo avisar que o livro, ele traz as cenas, os assassinatos, os crimes de forma literal. Então eles são descritos. Isso traz um tom sombrio muito grande para as páginas. Então se você não é uma pessoa que curte horror, terror, esse tipo de coisa mais sanguinário, assim, eu não recomendo a ler, começar pelo menos por esse, porque ele é muito, muito visual. E aí, pelo fato dele ser visual, ele acaba, sim, se tornando sombrio para aquelas pessoas de estômago super fraco, ou que simplesmente não gostam de tomar um susto, de ter essa imagem mental tão explícita. Então, tomem cuidado ao ler se vocês são umas pessoas sensíveis para isso. E aí a gente chega no fim do livro, ainda é a parte sem spoilers, tá? Mas o fim do livro, o impacto final dele, não é só incrível pelo como e o quando, também é o porquê. Tipo, qual é a conexão da história geral que torna aquele ponto separado mais intenso do que deveria. Tipo, não é um plot twist final daqueles que te faz, tipo, ai meu Deus, bom. Não. Tu tem todo um outro background, assim, que tu não imagina realmente, porque são muitas conexões feitas e essas conexões não são apenas do criminoso, são também das vítimas e do Harry Hole. E aí, eu não sei se vocês sabem, mas tem o filme Boneco de Neve. Eu não sei em qual plataforma ele tá agora, a plataforma vai estar escrita aqui porque eu vou pesquisar, mas quando saiu a notícia de que o filme ia ir para as telas, que o livro, no caso, ia ser transcrito em roteiro, muitas pessoas ficaram com muito medo, assim, porque estavam todo mundo esperançosos, mas ao mesmo tempo tava com medo, porque o livro é muito denso, ele tem muitas pontas que às vezes são soltas e às vezes são fechadas. Então tu começa a pensar, não é possível que eles vão conseguir fazer uma coisa boa a partir de tantas páginas. Tipo, eles vão ter que escolher e concentrar alguns casos no filme. E eu fiquei um pouco com medo também. E aí eu assisti e eu fiquei muito feliz com o resultado. Claro, tem muitas coisas que não aparecem no filme, que são descartadas, assim, mas o legal desse filme é que o escritor Jon Esbo, ele não estava junto nas gravações, mas ele conversou pessoalmente com o diretor e ele ficou muito feliz em saber que o diretor tinha o mesmo plano de pensamento que ele, ou seja, trazer o tom sombrio e esse horror mais aparente. Claro, não vai ser uma coisa muito explícita quanto nas páginas, até porque senão a maioria da galera ia passar horrores de mal. Não é um Jogos Mortais, tá, galera? É um filme muito bom. Ele tem o seu quê de explícito? Tem, mas não é tão sanguinário quanto o livro. Então assistam, é muito bom, mas só assistam, claro, depois de ler o livro, ou se você já assistiu, então, poxa, faça o favor de ler o livro, né, que foi de onde veio a história. Eu acho mais do que justo, tanto com o autor quanto com a história em si. Então é isso.
pelas considerações iniciais e sinopse. Agora vão vir a sessão de spoilers, então eu peço para que, se você não leu e nem assistiu o Boneco de Neve, por favor, pare de assistir aqui, mas não antes de deixar o seu joinha e de se inscrever aqui no canal, tá bom? Então, considerações finais e spoilers. Gente, seguinte, vocês esperavam um final diferente? Porque eu gostei muito das conexões que teve com a própria vida do Harry, tipo, os flashbacks, entre aspas, assim, que lançava ele para aquela ideia de infância deturpada que ele teve, e a conexão dessa infância dele, dos acontecimentos da infância dele pro crime em si, pra esse serial killer e tal, mas eu esperava uma coisa completamente diferente. Tipo, eu achei bom, eu achei muito, muito bom, sério mesmo. Inclusive, principalmente quando ele chega no ato que o assassino, o Boneco de Neve, tá com a moça, mas não sei, talvez eu esperasse alguma coisa diferente, uma coisa mais sombria, assim. Eu gostei pra caramba, tanto que ele tá nos meus top 5, né? Mas não sei, esperava uma coisa diferente no final. Pelo menos o Harry tomar um estalagaço legal, assim. Claro, ele toma um estalagaço legal, mas eu queria que fosse uma coisa mais sombria, assim, uma coisa mais pra acompanhar o ritmo do livro, né? Mas gostei pra caramba e eu tô pra ler o resto da coleção agora dele. Eu li uns 4 ou 5 livros só, não li mais que isso. E, inclusive, preciso pedir recomendação pra Ana. A Ana tem um podcast chamado Girly Horror, vai estar aqui. E ela leu, eu recomendei pra ela o Boneco de Neve, eu obriguei ela a ler. Eu não tenho nem vergonha, Carolina. Eu sei que tu gostou, então é nóis. Mas ela leu outros livros dele que eu ainda não li, então eu vou pedir pra ela me recomendar e aí depois eu falo pra vocês o que eu achei dos livros. Mas, então, o que vocês acharam, assim, do final, das tramas em si, do fato dele ser alcoólatra interferir na história, porque eu achei que interfere pra caceta na história, eu não achei que fosse ser tão focado nisso, assim, eu gostei que focou, porque na maioria dos casos, tipo, por exemplo, em Agatha Christie, o Poirot, ele é um detetive que foca muito, muito nos crimes. Ele é um gênio e tudo mais, mas não foca tanto na vida dele, na vida pessoal dele. Ao contrário do Harry Hole, que foca muito na intimidade dele, sabe? E eu acho que eu gostei disso, porque a gente tem que ter na mente que antes de qualquer coisa, antes de profissão, aquela criatura, aquele profissional é uma pessoa. Então, claro que influencia no trabalho dele, ainda mais no caso de um investigador criminal, né? De um detetive criminal. Mas enfim, vocês gostaram do livro? Comentem aqui embaixo. Se forem comentar spoiler, escreve spoiler bem grande, daí dá vários enter e aí escreve o que tu gostou embaixo, o que tu achou, enfim. Mas é isso. Esse é o último dos nossos top 5. A partir de agora serão outros vídeos, com outros temas, outros quadros. E eu vou ficando por aqui. Eu desejo uma semana boa aí pra vocês. A gente se vê no próximo vídeo. E tchau!